Dando continuidade, né, como segue a progressão lógica do livro, nós estaremos trazendo alguns conceitos, tratando mais de definição mesmo, em relação à justiça restaurativa, comparações com a justiça reparativa e as outras dimensões, como eu posso falar, as escolas interpretativas que aconteceram antes, tanto a nossa famosa justiça retributiva quanto a reparatória também. Então isso vai se desenvolvendo ao longo dos slides à medida que a gente vai falando. Vamos trazer alguns princípios também que são propostos por uma lei internacional, mas principalmente agora tratarmos um pouco sobre as comparações, conflitos e possibilidades de uma nova justiça na sociedade. Agora eu vou fazer uma breve comparação entre a justiça criminal, que também pode ser chamada de justiça retribucionista, por ela ter um foco maior na aplicação da pena, que nesse caso, na maioria das vezes, é a prisão, nesse caso aqui, da justiça retribucionista, e fazer a comparação dela com a justiça restaurativa. Se elas são opostas, completamente opostas, ou se elas podem conviver harmonicamente. Aqui primeiro eu peguei um trecho da... esqueci o nome dele, agora que ele fala, enfim. Ele fala o seguinte, sobre a justiça criminal. A justiça criminal não funciona, não porque seja lenta ou, em sua opção preferencial pelos pobres, seletiva. Mesmo quando rápida e mais abrangente, ela não produz justiça, porque sua medida é o mal que oferece àqueles que praticaram o mal. Esse resultado não altera a vida das vítimas. O Estado as representa porque o paradigma moderno dos dias que o crime nos dias atuais, que o crime é um ato contra a sociedade. Por isso, o centro das atenções é o réu, a quem é facultativo mentir em sua defesa. A vítima não será, de fato, conhecida e o agressor jamais será confrontado com as consequências de sua ação. Então, aqui, nesse caso, a culpa, para essa justiça criminal, a culpa ela deve existir. A justiça, ela tem uma íntima ligação com a questão do sofrimento, com a dor no caso que o infrator tem que sentir, e o crime, ele é ligado, intimamente com o descumprimento da lei. Então, assim, quando um infrator, quem é a vítima, quem assume o papel da vítima nesse caso, como naquele trecho que a gente mostrou, é o Estado. Ele está representando a vítima e por quê? Porque as leis que o Estado impôs não, né? Enfim, as leis que o Estado tutela, elas foram infringidas. E é como diz aqui, o estabelecimento da culpa é o sustentáculo do processo penal, dando-se menor atenção ao desfecho do mesmo, a pena. O que acontece? Essa culpa, o foco maior na culpa. Então, assim, se a pena, qual vai ser a finalidade da pena? Vai ser, vai ter alguma conciliação, vai ter algum foco nos prejuízos causados pelo dano que aquele delito provocou? Não. A culpa, ou a justiça criminal, ela está muito mais preocupada com o fato do infrator dele ser punido. Aqui, a simplificação da realidade, a absolvição ou condenação do réu. Simplesmente, o que acontece aqui? O réu, esse delito, ele simplesmente, o réu ele tem a possibilidade apenas, ou ele vai ser absolvido, ou ele vai ser condenado. Não existe uma solução real para o caso. A vítima, ela não vai ser reparada de forma alguma. O réu, ele simplesmente, você colocar uma pessoa na cadeia por ela ter cometido um crime, não vai solucionar aquele problema. Como muitos dizem até, que a prisão, ela é a pós-graduação da criminalidade, né? Então, assim, não vai resolver de forma alguma, de forma efetiva, o problema. E ainda mais, ainda por cima, ainda causa a estigmatização do infrator. Porque ele não passa, mesmo depois de cumprida a pena, ele não passa a viver novamente como uma pessoa comum.
ele passa a ser estigmatizado pela sociedade, ele vai ser um eterno criminoso, na visão da sociedade, no caso. E nesse ponto, esse o ponto comum que a visão jurídica e a visão popular da culpa, eles se encontram. Enfim, aqui eu falo sobre o dualismo fundamental, entre a razão, a emoção, bem e mal, inocente, culpado, sociedade e delinquente. Não existe um contato direto entre vítima e o infrator, porque eles vão estar sempre separados, inocente, culpado, sociedade, delinquente, e esse delinquente, que é visto como delinquente, né, esse infrator, ele vai ser sempre estigmatizado e ele vai ser retirado, vai ser excluído da sociedade, do restante da sociedade, por causa desse dualismo fundamental. Aí aqui é uma frase de... Deixa eu só procurar aqui o nome dele. É a frase do... Em efeito, uma das questões mais duvidosas e discutidas é a capacidade do direito penal para prevenir delitos e a possibilidade de comprovar empiricamente que qualquer diminuição do delito obedece à existência ou severidade de uma pena, em vez de fatores sociais, culturais, econômicos ou de outra índole. Ou seja, existe essa dificuldade. Não é comprovado que uma pena rigorosa, que o fato do infrator dele ir para a cadeia, desse problema ele não ser resolvido efetivamente, isso daí não vai evitar, a gente pode comprovar que não vai evitar novos crimes, isso não é comprovado que evita. Então, nesse contexto, entra a justiça restaurativa. E quais são as principais características dela? Para começar aqui, entra o papel do Estado. O papel do Estado, ele não é mais de simplesmente representar a vítima. Ele vai entrar como um conciliador dos envolvidos, ele vai responsabilizar os envolvidos, certo? Não vai ser mais aquela coisa, o Estado, por ele, pelas leis elas terem sido infringidas, o Estado, ele vai representar a vítima, não. O que acontece aqui, ele vai conciliar, né? Tentar resolver, o foco da justiça restaurativa, como eu disse, são os prejuízos causados pelo delito. Aí, aqui, o foco também, ele é no dano causado à vítima, suas necessidades e direitos. Ou seja, aqui, sim, a vítima, ela vai poder ser reparada. Enfim, existe a aproximação entre a vítima, o ofensor e a comunidade afetada pelo delito. Porque para a justiça criminal, isso não existia antes. Existia só a relação Estado e infrator. O Estado, ele aplica a pena, no caso para essa justiça, né? Não é, ainda existe, mas para essa justiça, a vítima, ela entra em contato, como o grupo anterior também falou, que a vítima ela entra em contato com o réu. E por isso que existe a importância, as relações interpessoais que perpassam ao delito e aspecto conflituoso do crime. E enquanto a justiça criminal, ela dá uma definição abstrata aos danos, na justiça restaurativa existe uma definição concreta dos danos que foram causados. Existem também outras definições. Essa aqui que eu vou apresentar a vocês é a definição que até os dias atuais, a divisão no caso, que até os dias atuais ela ainda é utilizada, que é entre o direito penal, existe também o direito reabilitador e o direito restaurador, que é dessa justiça restaurativa aqui que a gente está falando. E aqui esse quadro é mais para facilitar a compreensão, ele é de tal grave, enfim. E aqui é o que eu estava falando. Nesse direito penal, para o direito penal o foco é aonde? No delito. Para o direito restaurador, os prejuízos causados. Já entra a nova figura do direito reabilitador, que nessa divisão aqui desse homem aí, enfim, ele também considera o direito reabilitador, e o foco é no indivíduo delinquente. Que eu também, assim, subjetivamente, eu também não acho que